Com a chegada da pandemia, ficou evidente a revolução das lives com a popularização em uma nova forma de consumir conteúdo online. Nesse episódio, vamos mergulhar no universo do streaming esportivo e vamos explorar como essa forma de transmissão está se tornando cada vez mais em tempo real, a qualquer hora e em qualquer lugar. Você vê experiências muito bem sucedidas no Campeonato Paulista, por exemplo, que transmitiu diversos jogos só pelo YouTube. E você pode ver esse só pelo YouTube no seu celular, na tela do seu laptop ou do seu desktop, ou você pode ver na sua Smart TV. Essa combinação é fundamental para o relacionamento com os espectadores, que podem acompanhar os jogos em qualquer lugar, sem depender de uma televisão. Além disso, as plataformas de streaming oferecem uma experiência mais interativa, permitindo aos fãs personalizarem as suas preferências e receberem notificações sobre os seus times e eventos favoritos. A partir do momento que você não faz a live sozinho, você faz a live com as pessoas que estão ali assistindo, essa live ela é mutante, né? Você pode fazer uma live sem interagir com o público, mas aí você tá perdendo parte do recurso que ela te proporciona. O livecast, né, por exemplo, com o Podpah, que acho que é o grande sucesso do Brasil em termos desse formato de livecast, né, que aí já é um híbrido, né, do podcast com a live, né, mas eles estão ali, o Igão e o Mítico, que pra mim são dois caras que não tem nenhuma formação, nenhuma instrução formal em jornalismo, e eles fazem o ápice desse formato, que é o programa de maior audiência que existe. Cheguei praticamente antes de todo mundo, eu e uma equipe, né, parte do Podpah que chegou antes. Eu nunca imaginei que eu ia fazer algo assim, né? Eu nunca pensei que eu ia cobrir uma Copa do Mundo. Tinha uma programação aqui que a gente começou a executar, mas aí a gente começou a pensar, pô, mano, mas eu acho que isso aqui ficaria melhor. Então, no meio do caminho, a gente mudou um pouco as coisas, justamente pra ficar mais a cara da parada, tá ligado? Os podcasts já existiam antes, mas na pandemia houve o crescimento e a ascensão do formato livecast, que é um formato de videocast, mas com a possibilidade de interação do público, pois os programas são transmitidos em tempo real. Desculpa. Lula, eu vou ler as mensagens dos nossos telespectadores. Sim. Mandaram bastante, então. O Luiz Matos falou assim, ó: Professor Lula, gostaria de uma aula sua. Meu nome é Luigi e faço lives diárias na Twitch para milhares de pessoas e falamos muito de política. E naquele momento em que eles estão entrevistando o Lula ali, quando abre para perguntas no final, eles conseguem redirecionar alguns questionamentos que eles não fizeram, ampliar os questionamentos que eles fizeram de acordo com o que o público que está ali vendo, né? Então, você poder ter isso é a grande diferença, né? O Casemiro não existiria sem comentários. Dar voz para essas pessoas foi uma ideia muito genial, mas talvez fosse grande por causa dele. Eu acho que ia dar certo só ele se não tivesse chat, acho. Eu acho que se não fosse ele, se fosse só o chat, não daria. Eu acho que foi a junção que fez o negócio dar uma explosão tão grande, entendeu? Vamos ver o que eles estão gritando, o que tá acontecendo. Aqui geralmente toda a torcida Algo para, ficou dá uma sincero. parada aqui e fica cantando. Que Vamos eles ver o tão que a galera tá falando aí, rapaziada. Mano, Que louco. filma aí, rapaziada. Joga a câmera lá. Vai lá, filma lá enquanto a gente fala daqui. Tu sabe o que tu tá falando? Polska é polana, Mekamesh eu não sei. Deixa eu mostrar aqui o estádio. Meu irmão, se tu puder dar um zoom nessa estrutura de estádio aqui. Tô vendo os jogadores em campo entrando, tá uma emoção. Hoje pode ser que saia a minha dancinha. Você pode encerrar fazendo uma dança ali pros seguranças ali? Uma dança bem pra ficar bem legal. Segurança, não policial, pelo amor de Deus. One dance, finish transmission. Vai. Quebra. Pega eles de fundo, pega eles de fundo. Olha eles, Olha! Ai, que irado! O streaming esportivo trouxe um novo tipo de abordagem para a transmissão, contratando personalidades conhecidas para narrar e comentar os jogos, trazendo uma experiência mais envolvente e descontraída para os espectadores. Ela, de certo modo, democratiza a produção de conteúdo, né? A live, ela muda todas as relações, toda a cadeia de relações que existe na comunicação, ela acelera, ela transforma o processo. E hoje você teve o Defante na última Copa do Mundo, licenciado pela FIFA, pela Cazé TV, ele entrava ali da zona mista e ele conseguia pegar o Richarlison pelo braço, que tinha acabado de fazer um gol de voleio na Copa do Mundo, e chamar o cara ali rapidinho, de canto. E aí, se o Richarlison passar reto, ele
ele simplesmente vira pro Casemiro, que tá do outro lado lá, fazendo a live no estúdio, que é um estúdio, mas poderia ser o quarto dele, como normalmente é, e dizer, ó, cara, ele passou reto aqui por mim. E se o Richarlison voltar, de repente, do nada, ele também fala, o Casé, ele voltou. E pronto, e o Casé simplesmente aperta um botão e joga de novo. Numa transmissão de televisão, puta, isso tem que ir pro switcher, que vai pro caminhão, do caminhão vai pro satélite, que troca o sinal, entendeu? Então você ganhou muito mais agilidade, linguagem, muda tudo, né? Muda toda a regra do jogo, na verdade. Uma das razões para o crescimento acelerado do streaming esportivo é a sua capacidade de oferecer uma programação diversificada com a transmissão ao vivo de diversas modalidades esportivas. Diferente da programação da TV, que é limitada à grade de programação da emissora, os fãs têm a liberdade de escolher quais jogos assistir, conseguindo acompanhar seus times favoritos e até mesmo descobrir novas paixões esportivas. Cada vez mais popular no Brasil, o streaming está cativando milhões de fãs em todo o país. Com a evolução da tecnologia e o acesso facilitado à internet, os espectadores estão migrando para plataformas de streaming, buscando uma experiência mais conveniente e completa. O streaming esportivo também está trazendo novos rostos para as transmissões, como o renomado apresentador Thiago Leifert e o icônico narrador Galvão Bueno, que agora participam de transmissões exclusivas por streaming. Essa tendência de contratar personalidades conhecidas do público tem sido uma estratégia para atrair ainda mais espectadores e oferecer uma experiência diferenciada. Não resta dúvida que a pandemia acelerou diversas questões e principalmente essa questão da comunicação por meio das lives, dos programas feitos a partir da sua casa, né? Eu estou aqui na minha casa, eu não tenho um estúdio profissional, eu tenho aqui um microfone e uma câmera e alguns ring lights estão aqui e eu entro ao vivo no portal de maior audiência do Brasil, que é o UOL, em programas de esportes com caras como o Casagrande, a Miri Lacombe, o Renato Maurício Prado, que foi aí parceiro do Galvão Bueno por mais de 10 anos no Bem Amigos, que era o grande programa de esportes do Sport TV, que era o maior canal. Novas tecnologias prometem transformar a forma como assistimos e interagimos. Cada vez mais elas vão ser mais presentes na vida das pessoas pelo fato de cada vez mais ela ser mais verdadeira. A live cada vez mais vai conseguir trazer um presente pra pessoa ali, tá ligado? Tipo assim, né? Estamos em live agora, o negócio tá acontecendo agora. Então assim, aí todo mundo vai querer saber disso, né? Que se interagir mais com isso, porque aquele negócio tá ali naquele momento, entendeu? Então acho que é isso, o futuro da live ele vai expandir por causa disso. Hoje eu participo das lives, eu sou comentarista das lives, que nada mais são hoje do que era a mesa redonda que eu queria trabalhar quando eu comecei a pensar em ser jornalista, eu tinha 11, 12 anos, né? Então, o meu sonho de trabalhar no Mesa Redonda Futebol Debate da TV Gazeta, ele acabou se realizando de um outro modo a partir das lives. Tem caras que são expoentes do jornalismo, assim, pesos pesados, que estão na mesma mesa redonda comigo, sem que a gente esteja numa mesa redonda, né? Eu sonhava trabalhar com uma coisa, houve toda uma revolução, mas no fim eu trabalho com o que eu queria, só que em outro formato completamente diferente, porque a tecnologia permitiu que o sonho do Diego lá, que começou no século XX ainda a mexer com jornalismo, viesse a se transformar em algo completamente diferente com a popularização da internet, do streaming e do formato de lives, né? Quantas vezes já fizemos juntos? Seleção brasileira, quantas Copas do Mundo, não precisa chorar não. Eu quero te agradecer por você ter feito eu também sentir o friozinho na barriga, aquele friozinho na barriga de uma estreia, de uma expectativa, aquele que você fica pensando o que vai acontecer, aquele que enche o coração. A revolução da comunicação, ela começou em 97, 98, e ela não vai mais acabar. A revolução vai ser perene, porque todo dia vai ter uma coisa nova para revolucionar o que se fazia ontem, né? Não é se revolucionar o que fazia em 2000, é para ser em 24, vai revolucionar o que fazia em 23 e, sei lá, em julho de 23 vai revolucionar o que a gente está fazendo em janeiro. Eu acho que agora as coisas se atropelam muito, é muito rápido. A revolução, ela é constante, a gente vive em revolução, não tem mais como determinar quando ela começa e quando ela termina.
Ela simplesmente existe. Como será o futuro dessa forma de transmissão? O que nos aguarda nos próximos anos? O futuro do streaming está nas mãos da tecnologia, da criatividade e principalmente de você, espectador, para vibrar e se emocionar com todas as grandes novas possibilidades. A gente vive numa época assim muito da hiperinformação e uma época muito acelerada, assim, que tudo acontece muito rápido, então é difícil prever como vai estar daqui a 5 anos. Mudanças vão ter, porque como a gente disse, né, a gente vive aí em uma constante transformação. Mas eu não sei te dizer quais mudanças aconteceriam. Assim. Pela velocidade da tecnologia, eu só consigo pensá-la a partir deste ponto, não é? E traduzir o que seria daqui 5 anos, eu não tenho recursos para saber para onde ela vai. Nós temos o metaverso, nós temos o multiverso, nós temos a holografia. Todos esses recursos podem se juntar e trazer um elemento novo, não é? Mas quando você pensa desse ponto que nós estamos, de 2023 para 5 anos, é muito tempo para a tecnologia. Assim, encerramos a nossa série sobre a revolução das lives. Esperamos que você tenha desfrutado dessa jornada e que, assim como nós, esteja ansioso para vivenciar o futuro emocionante e imprevisível de toda essa tecnologia.